você é aluno do SF360 sabe que eu nunca, jamais vou falar de um tema sem trazer todo o contexto, sem trazer todos os porquês, sem trazer toda a lógica que está por trás do famigerado convênio, se a gente for falar agora do último item, né, que é o convênio 109, são tantos convênios, convênio 109, que foi publicado aí agora no mês passado, em outubro, para falar sobre o ICMS nas operações interestaduais. Eu entendo que não faz o mínimo sentido você simplesmente pegar esse convênio para ler e tentar aplicar, se você não entender toda a base conceitual que está por trás de toda essa construção, né? Primeiro, entender Poxa, eu não queria falar várias coisas, mas vamos lá, já falei, né? Várias coisas que estão por trás da formatação da legislação do mundo tributário, vamos dizer assim, né? Eu costumo chamar isso de desenvolvimento estruturado no setor fiscal, que é o famoso DESF, eu sempre utilizo essa sigla, por isso que eu faço sempre questão de trazer dessa forma, de construir dessa forma. Você vai sair desse vídeo com uma riqueza de informação. Se você procurou aí, só jogou no Google e colocou assim, né? Como aplicar o convênio 109 de 2024, você jamais imaginou que ia encontrar um vídeo como esse, trazendo toda a construção e toda a lógica, e você vai conseguir aplicar muito melhor quando você for realmente ali fazer na sua empresa a opção e o cálculo do ICMS nas transferências interestaduais. Então, isso para mim faz muito sentido. Você vai ver que todos os meus vídeos eu sempre vou fazer essa construção, e é por isso que eu estou já iniciando o nosso papo, explicando que se você quer só aprender a aplicar, isso aqui não é para você, esse vídeo não é para você, porque não é o tipo de profissional que eu acredito que vai ter sucesso na carreira no setor fiscal, tá? Então, se você quer realmente ampliar o seu conhecimento, aí sim, aí você fica aqui e você vai aprender junto comigo, entender tudo que está por trás desse convênio 109, tá bom? Vamos começar falando da súmula 166 do STJ, de lá de 1996. Ó, eu estudei muito essa súmula para a minha OAB, tá? Estudei não, foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça na época. Por quê? Porque eu já atuava no setor fiscal, né? Como a minha primeira formação é contabilidade, então eu já atuava no setor fiscal e eu já aplicava o ICMS nas transferências interestaduais, né? E foi muito engraçado quando eu descobri a súmula 166, né, no mundo um pouco mais jurídico, digamos assim, porque contador dificilmente tem acesso a esse tipo de informação, pelo menos não os contadores que não fazem parte do SF 360. Você, né, que faz parte, vai ter sim acesso, porque isso faz muita diferença. Né? E ao longo da minha trajetória, nem sempre eu tive acesso a isso. Isso eu fui entendendo ao longo do tempo. Por isso que eu sempre falo para vocês que é importante vocês terem esse mapa de quem já percorreu o mesmo caminho que vocês querem percorrer, porque ele vai fazer com que você chegue muito mais rápido ao seu objetivo. Então, quando eu descobri a súmula 166, eu fiquei indignada com os estados. Porque assim, como, minha gente, que o Estado exige a transferência do ICMS, né? A transferência, melhor dizendo, a tributação do ICMS nas transferências interestaduais, se isso é sumulado pelo Poder Judiciário, dizendo que não incide o ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias para estabelecimentos do mesmo contribuinte, né? Da mesma empresa, dentre as suas filiais, digamos assim. Então, na época, eu achei uma injustiça enorme. Eu lembro que eu queria revolucionar. Não vamos pagar mais nada, é um grande absurdo. E a gente não deveria, vamos entrar com ação. E muitas empresas entraram com ações judiciais ao longo desse período, desde lá de 1996. Por quê? Porque tinha um subsídio do STJ por meio da súmula 166, que já trazia como posso dizer, essa inexistência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Tá? Então, muitas empresas entraram e por conta disso, né, justamente por conta dessas empresas que acreditavam ser injusta essa exigência dos fiscos estaduais, e se a gente for falar bem até da própria Lei Candir, que é a Lei Complementar 87, onde tinha lá expressamente que o ICMS incidia nas operações de transferências interestaduais do mesmo contribuinte. Então, muitas empresas acreditavam que aquilo estava violando a Constituição Federal, né? E isso porque qual é o fundamento? Porque lá na Constituição Federal, onde você tem definida qual é a hipótese de incidência,
do ICMS falava na circulação de mercadorias. E tem um termo, né, que por mais que não esteja expresso, não estava expresso no texto, mas se entendia que quando se falava em circulação, estava se falando em circulação jurídica da mercadoria. Não é porque eu tiro de um lugar e coloco em outro que circulou e eu tenho que necessariamente aplicar o ICMS, né? Então, estávamos falando em circulação jurídica, onde havia transferência de titularidade. Então, eu tirava a mercadoria do estabelecimento do contribuinte A e levava a mercadoria para um outro estabelecimento do mesmo contribuinte A. Então, não havia circulação jurídica, a propriedade ela permanecia para o próprio estabelecimento A. Não havia essa transferência. Então, muitos estados começaram a ingressar com ação judicial, dizendo ser injusto, dizendo não ser inconstitucional, dizendo não haver a incidência do ICMS nas operações interestaduais, né, nas operações de transferência, melhor dizendo, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, isso lá, voltando, né, estamos falando uma linha do tempo aqui, falando da súmula 166, e então vários estados ingressando com ações judiciais por conta desse marco, dessa súmula do STJ. Só que aí o que aconteceu? O estado do Rio Grande do Norte falou assim, olha, vamos lá, tá todo mundo entrando com ação judicial contra mim, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe o que eu vou fazer? Vou entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal e vou falar para ele dizer para todo mundo que é constitucional a incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porque aí eu acabo com o meu problema, né? Então, por isso, foi aí que nasceu a ADC 49. Foi o estado do Rio Grande do Norte querendo que o Supremo chancelasse o seu próprio entendimento, né, do estado do Rio Grande do Norte, de que deveria sim haver a incidência do ICMS nas operações interestaduais do mesmo contribuinte, nas operações de transferência, melhor dizendo, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. E aí, quando o Rio Grande do Norte entrou com essa ação judicial, né, com a ADC, o que é a ADC? Ação direta de constitucionalidade. Eles queriam, o Estado do Rio Grande do Norte objetivava que fosse dito, é constitucional, então, essa exigência que o Estado do Rio Grande do Norte e todos os outros fazem nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, é devido o ICMS nessa operação. Era isso que o Estado estava querendo, né? Só que o que aconteceu? Exatamente o contrário. Quando o Supremo Tribunal Federal avaliou a ADC, né, e aí buscando lá os preceitos constitucionais como base para essa decisão, o Supremo falou, não existe circulação jurídica de mercadoria. Então, Rio Grande do Norte, você se deu mal, porque em vez de eu julgar dizendo que é constitucional, eu vou julgar dizendo que em vez de eu julgar dizendo que que é constitucional, isso mesmo, como você queria, eu vou julgar dizendo que é inconstitucional. Você não pode exigir o ICMS nas operações de transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Pronto. Então, aí, em 2021, né, quando a gente teve essa decisão, aí que realmente a coisa tomou novamente toda essa repercussão que você já ouviu falar, muito provavelmente, né? Porque foi quando o Supremo disse, olha, não, você está errado, você não pode, o contribuinte ele está certo. Né? Então, todas essas demandas judiciais que foram sendo ali protocoladas ao longo dos anos, com base na súmula 166 do STJ, fazem sentido. Né? O contribuinte está certo, você não deveria estar tributando essa operação.